Conta com o Bruce Lee. Tadebeg, hoje nós vamos de futebol. Futebol. Eu estive em Pernambuco, vi a Arena Pernambuco lá, o estádio monumental, uma coisa. Eu fico pensando o que vão fazer com esses estádios depois, né? Mas, em todo caso, você. Você Imagina. joga futebol? Eu não ligo muito futebol, não. Não. Eu ia pensei que você ia perguntar se eu jogo futebol e eu ia aproveitar para dizer que eu jogo bem. É mesmo? É. É humilde, inclusive, ele. Jogo bem. Joga em alguma posição? Eu sou ali meio de campo, né? Meio de campo. Meio de campo. Então, distribui. Distribuindo. Distribui. Ah, então tá bom. Então, você certamente, que é uma pessoa que gosta de futebol, você já foi na Argentina, aqui no Brasil, né? Como já foi na Argentina, no Brasil? É, meu amigo, é uma coisa esquisita. Ou seja, você já foi em Buenos Aires, aqui no Brasil? Já. Já. Tá entendi. Ah. Já foi em Buenos Aires aqui no Brasil, tá certo. Você já esteve lá? Buenos Aires no Brasil? É. Não, tem um município em Pernambuco que se chama Buenos Aires. Então eu não sabia. Chama Buenos Aires. É uma coisa estranha que acontece no Brasil, mas é verdade. O problema é o seguinte, no finalzinho eu vou contar por que tem esse nome Buenos Aires, a cidade. O diabo é que nasceu lá um grande número de fãs do futebol argentino. E eles, aí é que tá, por exemplo, o Brasil está disputando uma Copa Sul-Americana, alguma coisa qualquer, e eles torcem contra o Brasil, vestem a camisa do time argentino que estiver jogando e andam pela cidade. Olha que coisa maluca, nessa cidade chamada Buenos Aires, e que é em Pernambuco, existe uma loja que vende só produtos do futebol argentino. Então você compra camiseta, você compra... É uma coisa maluca, mas é verdade. E esses caras que acham que o futebol brasileiro decaiu e ficou uma porcaria e que o único futebol que vale a pena é o argentino, eu imagino que hoje eles já não estejam pensando assim, em relação ao tempo que eu tive lá e conheci isso. Então eles ensinam para os seus próprios filhos que os grandes jogadores são os argentinos. Então os filhos sabem os hinos, é uma coisa maluca. É uma coisa maluca. Então, eles andam pela rua assim, o pessoal da cidade já se conformou, né? Eles torcem por algum time da Argentina sempre a favor e contra o Brasil. Então, você encontra essas pessoas loucas, às vezes no fim de semana tá rolando um jogo, se você vai na casa deles, desses poucos que tem essa torcida só por argentino, eles estão vendo tapes de campeonatos ganhos pela Argentina. Os filhos sabem, os filhos vestem a camisa e tal. E na cidade já ninguém muito liga, acha que aquilo é bobagem, mas o número até é grande. Eles têm 2 times de futebol lá, todos com uniformes de times argentinos. E eles jogam, e tem campeonatos e tal. E a cidade já um pouco aceita tudo isso, né? Mas para nós brasileiros, é uma coisa esquisitíssima. Quando me disseram, quer dizer, mas quando você chega na estrada, tem a rodovia, tem lá escrito, né? Buenos Aires, uma setinha. Quer dizer, eu estou em algum lugar errado, o que eu estou fazendo aqui? No meio de Pernambuco, né? E às vezes eles põem lá um hino de um dos times e aumentam assim, o pessoal da cidade até ri um pouco, mas existe gente que compra e o comércio disso continua. Para mim é completamente impensável que existe uma coisa dessa, mas existe. Bom, e por que chama? De onde que é uma história pequenininha, mas existe. Se você quiser, algum dia, se estiver em Pernambuco, eu queria ir em Buenos Aires. Você vai ver no mapa, você vê na rodovia, aparece de vez em quando, Buenos Aires, uma setinha. Você fala, Buenos Aires? O que tem em Buenos Aires aqui? Então, indo lá, você acha que você está num outro país, né? Que é uma coisa, assim, muito esquisita existir uma coisa dessa, né? Então, eu não sei o que leva um brasileiro a fazer uma coisa dessas. Eles têm uma das coisas que é o símbolo deles é um bode. Então, tem os 2 times, aí aparece o prefeito, e aí entra um que ganhou aparecendo o bode e tal. Há muito tempo atrás, esteve por lá, muito tempo atrás, um padre. Que foi lá para tentar e tal. Então, quando ele chegou no lugar, ele achou o lugar lindo, maravilhoso e tal, e todo mundo babando, porque tinha aparecido um padre lá, que nunca tinha aparecido um padre lá, e o padre olhou assim, nossa, aqui eu respiro Buenos Aires. Ele falou no espanhol, no castelhano dele, né? Que elogiou muito o ar da cidade. E ele repetia, Buenos Aires, Buenos Aires. Quando ele foi embora, o povo resolveu que ali ia chamar Buenos Aires. Este é o Buenos Aires que existe em Pernambuco. Pois você sabe como é que é o Brasil.
Você sabe que eu sou de Botucatu. Uhum. Botucatu não é em Pernambuco, é aqui no interior de São Paulo. São Paulo. Botucatu é uma palavra, obviamente, indígena. Uhum. Sabe o que dizem lá em Botucatu? O que significa Botucatu? Não, me ensine. Bons ares. Tá brincando? Tô falando sério. Verdade isso mesmo? Botucatu, bons ares. Olha, eu quero avisar todo mundo que tá ouvindo que isso aqui não foi combinado, não. Eu tô sabendo disso agora. É mesmo, existe uma Pois boa... é, você acredita? Aí, quer dizer, ainda bem que chegaram lá, um índio botucudo lá falou, ó, isso aqui é Botucatu, bons ares. Pronto, descobrimos mais uma. Descobrimos mais um. Buenos Aires, Botucatu. Maurício, até sexta. Até sexta.